Bom dia, irmãos, amigos, familiares, ouvintes. Que todos tenham hoje um dia de paz, um dia de trabalho triunfante. Possam sair vitoriosos ao final dele. Eu tenho pensado muito em vitória. E o que é vitória, né? É galgar algum lugar desejado, algum lugar onde traz alegria, paz, às vezes perniciosa, porque pode massagear o ego, te levar a ser uma pessoa ainda mais orgulhosa do que já é. Então eu tenho pensado muito nisso. Isso me faz pensar numa vitória eterna. E eu, lendo Isaías 53, pensei na crucificação de Cristo, né? E na crucificação ele é crucificado em uma cruz, né? A palavra grega usada para definir a cruz é estauros na Bíblia. Significa uma estaca reta, às vezes pontiaguda. Dados históricos da crucificação de Cristo mostram algumas coisas interessantes. Na Judeia, nos tempos de Jesus, a crucificação humana e sua sentença dependia inteiramente das autoridades romanas. E não podia ser de forma diferente, pois a profecia do Salmo 22 é clara e ela teria que se cumprir. A punição pela crucificação era uma medida disciplinar para a manutenção da autoridade existente. Como Jesus era declarado rei, filho de Deus, isso punha em xeque a autoridade romana e eles começaram a se preocupar. E isso também questionava o poder do diabo, representado no Império Romano. Vejam bem, não estou falando das pessoas, e sim do sistema imperial que lutava contra o Deus vivo e verdadeiro. A maneira pela qual o sacrifício era aplicado eram duas. Quando o criminoso era considerado de alta periculosidade, ele carregava o madeiro até fora da cidade e, no lugar determinado, era crucificado para a vergonha. Haviam dois tipos de cruz. A cruz remissa e missa, aliás, que era uma estaca. Que era apenas aquela estaca pontiaguda. E a cruz missa, que tinha na ponta uma transversal. Uma viga ali, transversal. Há quem crê que foi apenas a estaca, pois pela palavra grega usada no Evangelho é estauros, isso significa estaca. Também há quem crê em cruz, madeiro, missa. Missa é sacrifício. Significando missa, o sacrifício como instrumento. Essa discussão, para mim, é de menor importância, porque o fato importante não é o tipo da cruz. O importante e real é que Cristo foi crucificado. Esse é o fato importante. Então, a praxe romana para levar a cabo a crucificação, assim acontecia. Primeiro, a convicção legal do crime. Depois, para os criminosos especiais, percorrer o caminho até o morro fora da cidade, onde estava a cruz. Ali era crucificado, vindo a morrer aos poucos. Em alguns casos, os corpos eram entregues aos familiares. Na maioria das vezes, ficavam ali expostos, alimentando as aves carnívoras e servindo de exemplo para outros. Cuidado, não desobedeça o Império Romano. Então, a cruz de Cristo, para mim,
é o marco final da história de todo o cosmos. Na cruz, em primeiro lugar, está aquele que foi crucificado em lugar do homem pecador. Por isso mesmo Deus permitiu ser considerado o maior criminoso, pois receber o pecado, os crimes, as imoralidades, tudo, de todos aqueles que seriam salvos, e os sepultou na cruz. Ele, de fato, fora ali na cruz crucificado, mas o seu sacrifício levou sobre ele mesmo, sobre seus ombros, o pecado de todos aqueles que o reconhecem como único e suficiente Salvador. Está no verso 5 de Isaías 53. Este é o primeiro ponto que assinala o marco. O homem original, feito criatura, sendo criatura de Deus e não filho, e desobediente à sua ordem no jardim do Éden, é restaurado na cruz. Então ele passa a ter paz com Deus e a receber novamente a visão maravilhosa do Deus rejeitado, descrito até então. Pelos olhos da fé, começa a contemplar um novo céu, uma nova terra. Na cruz morreu aquele que assume sobre si mesmo a morte do homem para o pecado. Então, o homem original já vem do pecado, portanto, sua tendência é somente para o pecado, pois ele é pecador. Ele nasce em pecado. Isaías diz, né? Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então Cristo assume sobre si o pecado de todos e morrendo na cruz mata o corpo do pecado. Isaías 53:10. Este é o segundo ponto do marco que a cruz assinala: a morte do corpo para o pecado. Bom, Cristo morreu, mas não ficou na cruz. As aves não vieram se alimentar dele. E também não foi entregue aos familiares. É interessante isso. Por interferência de José de Arimateia, ele foi sepultado conforme a profecia, Isaías 53:8-9. José de Arimateia interferiu e levou Jesus para o seu próprio sepulcro, separado da família, separado das aves daninhas, tudo. Sepultamento especial. Então a cruz ficou apenas como um instrumento. Ela ficou vazia, está vazia. Pois o nosso Cristo ali não ficou. Por isso não apresentamos o Cristo morto. Ele foi sepultado, sim, mas também lá ele não ficou. Ao terceiro dia ressuscitou. Então, este é o principal marco, a cruz. Nela se abrem dois caminhos e eles ficam assinalados patentemente ali. Tínhamos dois ladrões com Cristo sendo crucificados no mesmo tempo, cada um em sua cruz, um à direita e outro à esquerda. É interessante, por que Jesus no centro? Porque ele é o centro do cosmos, ele é o centro do universo. Queiram crer ou não. E estes ladrões, o da direita, arrepende-se. E por que eu falo da direita? Porque Jesus no dia final ele dirá assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança tudo que vos está preparado desde a fundação do mundo, e colocará estes à sua direita. Então esse da direita pede perdão a Cristo ali mesmo e recebeu a gloriosa promessa de Cristo. Lucas 23:43. Não passou pelo batismo, não passou pelo catecúmenos, não passou por nada. A graça maravilhosa de Cristo o salvou ali mesmo. E a palavra de Jesus para ele foi: amanhã, daqui a um ano, na minha volta, não, hoje
estarás comigo no paraíso. Não é depois de 1000 anos, não é na terceira, quarta volta de Cristo. Hoje, aquele ladrão morreu no corpo como Jesus, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e este ladrão arrependido também ressuscitou para Deus e foi levado ao paraíso para desfrutar as delícias da perfeição perdida pelo nosso pai na carne e Adão. O da esquerda, porém, zombou de Jesus e morreu no corpo, porém morreu também para Deus, separação eterna, e foi lançado nas trevas, isto é, no inferno, onde o sofrimento eterno. Então, os salvos à direita, o restante à esquerda. Interessante isso, marco de 2 caminhos. Portanto, o terceiro importante ponto que a cruz, como o maior marco da história, assinala é este: o início de 2 caminhos, à sua direita, e atrás dela está o Cristo vivo, a luz que ilumina todo o homem, o caminho que leva de volta ao paraíso perdido. À sua esquerda e na frente dela as trevas, deixando o homem na escuridão espiritual e tropeçando no caminho que desemboca no inferno ou no lago de fogo. Ele não consegue sair da cruz. Concluindo, a cruz está vazia. O corpo de Jesus ali não está. Mas, e nem ficou pendurado, para que dele se alimentasse as aves. Também não apresentamos Cristo morto porque ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou ao terceiro dia. E com ele ressuscitam para Deus todos os que recebem. É interessante salientar um ponto aqui, né? Não apresentamos um Cristo morto, nós apresentamos um Cristo vivo, ressurreto, que tem o poder sobre tudo, todas as coisas. Não apresentamos um Cristo, como é apresentado por aí, morto, que só se preocupa com as coisas materiais também, que ficam aqui na terra, bens, poder, graça, cura e tantas coisas. Quem gosta de dar as coisas materiais para enganar o homem é Satanás. Deus abençoa o trabalho dos seus para eles conseguirem. Isso não quer dizer que os salvos não possam ser ricos, de forma alguma. Apenas que a prioridade deles é a salvação. Mateus 16, 13 a 23. É interessante que Cristo não ficou na cruz, não foi entregue aos familiares. Ele foi para um sepulcro separado de tudo, por interferência de José de Arimateia. E nem no sepulcro ele ficou. Portanto, quem recebe Cristo, novo céu e nova terra. Quem não recebe Cristo, zomba, escarnece, lago de fogo eterno. Se você viver 200 anos aqui na terra, colocado estes 200 anos diante de uma eternidade, qual é a porcentagem? Não existe. A salvação, vida perene. A não salvação, tormento eterno. Compare 200 anos com essa eternidade. Veja onde você está andando. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.